Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque Deus tem uma palavra para você hoje. É sério, eu não ia gravar esse vídeo, eu nem estava com essa palavra em mente, mas o Senhor essa semana trouxe ela ao meu coração. Preguei essa palavra há 2 anos atrás, lá na igreja, e hoje eu quero compartilhar um pouco com você em uma devocional breve sobre essa palavra, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Talvez você esteja vivendo um problema que parece não ter saída, não é verdade? Um relacionamento que talvez se acabou, uma porta que se fechou, alguém que te abandonou, ou talvez você esteja enfrentando algum sentimento, uma depressão, uma ansiedade, algo que você olha e você não enxerga uma saída. Mas hoje Deus vai te falar a saída que você precisa. Então, eu quero contextualizar para você uma história que aconteceu há 2.000 anos atrás, uma história real de uma família comum como a minha e como a sua. Duas irmãs que viviam no seu dia a dia, na sua rotina, fazendo as coisas que lhe era comum. De repente, recebe uma notícia de uma enfermidade em seu lar. Seu irmão estava doente. Seu irmão, que provavelmente era o provedor daquela casa, que provavelmente era o guardião daquela casa, era a pessoa responsável por elas, ele está doente agora. E pior, esse mesmo irmão, ele vai falecer. Você já sabe de quem nós estamos falando, né? De Marta, Maria e Lázaro. E aí eu quero ler com você essa história, para você entender como Jesus mudou a história dessa família, como Jesus pode mudar a sua história hoje, se você deixar ele entrar na sua vida. Então, quero ler com você João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos e Deus vai falar conosco. Versículo 1 diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Como eu disse, que em uma família uma pessoa havia ficado doente. E o que a gente pode aprender com isso? Qual foi a primeira atitude que aquelas irmãs tomaram? O que elas fizeram em primeiro lugar quando se depararam com essa enfermidade, quando se depararam com esse problema em suas vidas? A primeira coisa que elas fizeram foi avisar a Jesus do seu problema. Foi correr para os pés de Jesus, foi correr para a pessoa certa. E isso aplica para mim e para você. Aonde você tem buscado socorro para o seu problema? Aonde você tem buscado solução para o seu problema? Essas irmãs buscaram na pessoa certa, no lugar certo, buscaram em Deus, buscaram em Jesus. Mas talvez você possa pensar: ah, Ângelo, Jesus já conhece o meu problema. Sim, é verdade, ele já conhece, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você faça ele ficar sabendo do seu problema, ele quer ouvir da sua boca. E olha isso aqui que é impactante. Olha o versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Uau! Jesus, ao receber a notícia, ele decretou uma palavra de vitória. Assim que Jesus ficou sabendo daquela notícia, contextualizando, assim que Jesus recebeu aquela oração, assim que Jesus ouviu a petição de Marta e Maria, ele decretou uma palavra de vitória. E olha que interessante, Marta e Maria não ouviram essa palavra de vitória, mas o reino celestial ouviu, os que estavam à volta de Jesus ouviram, e a palavra de Jesus tem o poder de fazer a diferença. O que eu quero dizer com isso? É que quando você orar,
quando você colocar o seu problema diante de Deus, talvez você não ouça a resposta de Deus de imediato, mas eu te garanto que Deus vai ter respondido. Mesmo que naquele momento você não ouça, como Marta e Maria não ouviu, mas haverá uma resposta de Deus a seu respeito. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para você. Olha o versículo 5, diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E eu te digo, Jesus ama você. Jesus ama a sua vida. Ele não se esqueceu de você, ele está te vendo, ele está atento à sua dor, ao seu sofrimento, e ele está aqui te dizendo: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Recorra a mim, ore a mim, busque a mim. Então, vamos continuar. Quero ler com você agora o versículo 11, para a gente continuar entendendo o que Jesus fez aqui e pode fazer na minha e na sua vida. Versículo 11 diz: tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então olha que maravilhoso aqui. Jesus, ele começa a se mover em direção àquela família, em direção àquele problema. Depois de ter ouvido a notícia e ter decretado uma resposta, uma vitória para aquela família, Jesus, ele começa, depois de 2 dias, a se mover em direção àquela casa para operar o milagre, porque era o tempo certo. Então, o tempo de Deus para a sua vida vai chegar. Mas você não pode parar de orar, você não pode parar de buscar o Senhor. E no tempo de Deus, no tempo certo, Ele vai ao seu encontro, como Ele foi ao encontro de Lázaro, de Marta e de Maria. E olha o versículo que eu quero destacar com você para você entender o que Jesus disse. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até Ele. Talvez a situação que você está vivendo hoje, que parece não ter saída, vai fazer com que as pessoas ao seu redor, com que as pessoas que irão ficar sabendo do testemunho que Jesus fez na sua vida, possa também crer em Jesus. É isso que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Eu me alegro de não estar lá no momento em que Lázaro morreu. Por quê? Porque se Jesus estivesse lá naquele momento, ele não permitiria que isso aconteceria. Mas como ele estava longe, fazendo outras coisas, ele agora, ao ir ao encontro de Lázaro, ele vai poder fazer um milagre ali, que vai fazer com que as pessoas ao redor, com que as pessoas que viram aquele milagre, creiam no Senhor Jesus. E eu acredito que se você orar, que se você buscar o Senhor, que se você colocar o seu problema diante do Senhor, confiando nele, pessoas vão ver o que ele vai fazer na sua vida, vão ver o seu testemunho e também vão crer em Jesus. Vamos continuar. Versículo de número 25 agora, diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Quero contextualizar rapidamente. Jesus então já foi com seus discípulos até onde Lázaro estava. Marta está saiu correndo ao encontro de Jesus, encontra com ele ali na metade do caminho. E Marta começa a falar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus declara isso para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você acredita nisso? Jesus pergunta para ela. Você acredita que eu sou a ressurreição e a vida? Você acredita que eu tenho todo o poder, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo? E hoje Jesus está fazendo essa mesma pergunta para você. Você acredita em mim? Você acredita que Jesus é a ressurreição e a vida? Você acredita que eu sou filho de Deus? Jesus hoje está te perguntando se você tem fé nisso. A resposta de Marta é a seguinte: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta acreditou. Marta respondeu com fé: eu creio, Senhor. Ela acreditou em você. Você acredita?
Hoje Jesus está te perguntando. Dê essa resposta a ele. Mas vamos continuar, versículo 32 agora. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Agora a outra irmã entra em cena, Maria. Ela vai pela primeira vez ao encontro de Jesus. Ela vai até Jesus e ela se prostra aos pés de Jesus. Essa atitude de Maria mostra o coração de Maria. Porque em outros momentos da Bíblia, em momentos de felicidade, quando Jesus estava em sua casa, e em outros momentos Maria também se prostrava aos pés de Jesus. Mas no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia do luto, ela não deixou de se prostrar aos pés de Jesus. Ela continuou adorando a Jesus no dia da dor. E você? Será que você só lembra de Jesus nos dias bons? Será que você só lembra de Jesus nos dias felizes ou no dia da dor você ainda o adora, você ainda o glorifica, você ainda continua crendo nele? Maria continuou acreditando no dia do luto, no dia da dor. E olha o que também é interessante, que as pessoas ao redor ali não entenderam, começaram a questionar: esse Jesus que fez outros milagres não podia fazer com que Lázaro não tivesse morrido? Talvez as pessoas ao seu redor, ao ver o seu problema, ao estarem vendo o que você está passando, talvez você já é uma pessoa de fé, talvez essas pessoas estão te questionando: cadê o seu Deus? Cadê o seu Jesus? Cadê aquilo que você coloca a sua fé? E hoje Deus está te falando: calma, que a resposta vai vir, a solução vai vir, e as pessoas ao seu redor verão o Deus que você crê agir na sua vida. Vamos continuar. Olha o versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Jesus chega diante do túmulo e Jesus dá uma ordem: retire a pedra, abra o túmulo. E aí, quando Jesus dá essa ordem, Marta se espanta. Marta tem um momento de fraqueza na sua fé. Ela diz: Senhor, já cheira mal. Com essa atitude, ela demonstra uma incredulidade, porque Jesus não estava mandando retirar a pedra para envergonhar Lázaro, para que as pessoas sentissem o cheiro podre de Lázaro. Não, não era isso. Ele estava ordenando que removesse a pedra para ele ressuscitar Lázaro. Mas Marta, por um momento de incredulidade, não conseguiu acreditar nisso, não conseguiu perceber isso. Mas, por outro lado, Maria está em silêncio. Eu acredito que Maria estava ali acreditando que, se Jesus mandou tirar a pedra, era porque ele iria fazer um milagre. Mas muitas vezes, para Jesus fazer um milagre, ele precisa ir, ele precisa tocar no lugar que já está morto. Ele precisa entrar nesse lugar que talvez muitos de nós não queremos que ele entre. Como Marta: não, Senhor, já cheira mal. Não, Senhor, não entra aqui. Não, Senhor, não toca aí. Mas para ele operar alguns milagres, talvez ele precise entrar em lugares difíceis, em lugares escuros da nossa vida, em lugares que nós não queremos que as pessoas entrem, mas Jesus precisa entrar. E você sabe qual é a área da sua vida que Jesus precisa entrar, que ele está aqui hoje te dizendo: remova a pedra, deixa eu entrar, deixa eu fazer a transformação, deixa eu trazer vida naquilo que estava morto. E o final da história é que Jesus ressuscita Lázaro, e Lázaro é devolvido à sua família. Lázaro, ele representa muita coisa. Ele era o provedor, provavelmente, daquela casa, porque as mulheres naquela época não trabalhavam. Então Jesus estava restaurando a provisão daquela casa. Ele era o irmão daquelas irmãs.
Então Jesus estava restaurando um laço familiar naquela casa. Qual é a área da sua vida que Jesus precisa restaurar hoje? Basta você acreditar, como nós falamos. Ore ao Senhor. Ele irá te responder. No tempo certo, no tempo dele, ele irá ao seu encontro. E ele irá fazer o milagre na sua vida. Eu espero de verdade que você saia transformado desse vídeo. E se essa palavra falou com você, deixe aqui embaixo um comentário falando o que Deus tocou no seu coração. Isso é muito gratificante para mim, ver Deus agindo na sua vida por meio desse vídeo, por meio da minha vida. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha. Se durante esse vídeo você lembrou de um amigo, de alguém que precisa dessa palavra, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Deus também pode falar com essa pessoa como falou com você. Isso também ajuda muito que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus possa continuar nessa semana falando ao seu coração.